E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta àquela nave, muito bem gente. Continuar aqui com a nova sessão Papo Anime. Conforme prometido, hoje vamos voltar a falar de Bleach com agora a saga, uma das sagas de Bleach, melhor dizendo, a segunda, se não me engano, que é a saga da Soul Society, que pra mim é o começo do legado de Bleach, porque a primeira saga serviu para mostrar o anime, para mostrar como é que foi a luta do Ichigo com o Roller, esse tipo de coisa, mas pra mim não foi lá muito interessante não. Foi boa, claro, obviamente, mas não foi lá muito interessante não. O anime começou de verdade mesmo na saga da Soul Society, que foi quando a gente conheceu o pessoal todo, quando a gente conheceu os capitães, quando a gente começou a ter a afeição maior com os personagens, como Zaraki, por exemplo, Byakuya, e esse tipo de coisa. O anime começou de verdade nessa saga, que na minha opinião, porque a primeira saga é muito lenga-lenga lá de Ichigo acabando com o rolo. A segunda saga já deu mais movimentação na história e também já a mina colocou muitos personagens no jogo. E a saga da Soul Society é uma das melhores na minha opinião, junto com a dos Arrancares também, que é a que aconteceu logo em seguida. As outras são fillers, as do Fullbringers, legalzinha também, tem uma tensão muito maior do que teve nas outras sagas, mas eu ainda acho a da Soul Society, a das Arrancais melhores do que essa. E a, claro, da Guerra dos Mil Anos só tem no mangá e não tem no anime. Tá, muito bem. Essa saga ela começa com a Rukia ela voltando para Soul Society porque ela tinha dado os poderes de Shinigami dela para o Ichigo, o que isso lá para Soul Society lá é um crime gravíssimo e punido com pena de morte. Então a Rukia foi lá voltar para Soul Society lá com o Renji, o Byakuya levando ela lá para Soul Society para ser morta lá no prazo de um mês, se não me engano. 31 dias, pelo que eles disseram lá. A Rukia fica lá presa, pensando na vida e não sei o que. Ela estava muito calma porque ela sabia que isso poderia acontecer e esse tipo de coisa. O objetivo do Ichigo nessa saga aí é resgatar a Rukia. Para isso ele vira Shinigami, ele ganha lá o poder dele de Shinigami sem a ajuda da Rukia. Ele vira o próprio Shinigami, até porque ele foi lá que é arrasado lá pelo Byakuya lá. Aí teve aquela Zanpakuto dele lá, que nem era dele mesmo lá, quebrada. E quando ele pode adquirir o poder dele mesmo de Shinigami, é que ele ganha Zangetsu. Aí o Ichigo ele fica treinando pra isso aí, pra ele voltar lá pra Soul Society lá, resgatar a Rukia. Aí lá ele tem a ajuda da Yoruichi, esse tipo de coisa, e conhece lá a outra lá, garota lá que ajuda eles, a Kukaku, se eu não me engano, lá com o irmão dela. E vai lá, Ichigo com a trupe dele de sempre, e companhia, que já nessa parte já tem seus poderes, lá o Rihime lá com os poderes de cura lá dela, e com o Tsubaki também, que é a única das fadinhas dela lá que ataca, e vai lá o Sado lá com o braço dele. Naquela época ele ainda não tinha o braço esquerdo del Diablo, ele só tinha o braço direito, o Deus Gigante, mal sabia usar o poder dele naquela época lá, o Sado. E também vai o Ishida, lá ele foi o segundo lá que foi o mais forte lá do grupo do Ichigo, que foi porque no começo na primeira saga ele estava fraquinho, realmente estava fraquinho. Já na segunda ele ficou um pouco mais forte porque ele fez aquele treinamento lá da luva Sanrei que ele até usou no Mayuri depois. Aí foram lá, toda a trupe lá para salvar a Rukia e é nesse contexto que essa saga da Soul Society aí se desenvolve. E Ichigo tentando salvar a Rukia e companhia. Também, claro, desenvolve-se outras histórias importantes, por sinal. A história do Aizen se desenvolve nessa saga também, que aí vai servir de link para a outra saga que é a dos Arrancais. A história do Aizen também na Soul Society lá, com o assassinato que ele forjou lá. Também é muito importante, que aí vai servir de link lá para
saga dos Arrancares. E dentre essas outras coisas que acontecem também, tem os conflitos entre os personagens. A Hinamori, coitada, sofrendo lá porque ela adorava o Aizen, adorava ele, aí ela foi traída daquele jeito, levando aquela espadada nas costas, coitadinha dela. O sonho lá de Aizen, o melhor do mundo, acabou lá. Também tem lá o conflito lá do Komamura com o Tolkien, porque eles eram grandes amigos. Aí como o Tolkien acaba traindo a Soul Society, aí o Komamura fica perguntando: cadê a justiça nesse negócio aqui? Você acha que isso é justiça, trair a Soul Society, esse tipo de coisa? Aí o Tolkien tava lá seguindo lá o que ele acreditava ser justiça, e ele se uniu ao Aizen. Também tem a parte do Ishimaru com a Matsumoto também, que parece que os dois se gostam, não sei, esse tipo de coisa lá. E também a Matsumoto também ficou um tanto quanto triste quando viu lá o Ishimaru se juntando lá ao Aizen também. Também tem o contexto do Byakuya também, que é muito importante, porque o Byakuya também toma grande participação nessa saga da Soul Society, porque ele adotou a Rukia como irmã por causa da esposa dele que tinha morrido. E aí a esposa era irmã de verdade de sangue da Rukia. Aí o Byakuya ficava naquela de que eu desobedeço às regras, salvando a Rukia, ou eu obedeço às regras porque eu jurei no túmulo dos meus pais que eu iria seguir, nunca mais iria quebrar as regras, mas também jurei a Izana que eu iria proteger a Rukia de tudo quanto era problema. E foi nesse dilema todo aí que o Byakuya ficou, e também ficou lá o Byakuya enfrentando o Ichigo diversas vezes. Essas são as coisas assim, as histórias que mais tem nessa saga da Soul Society. Também tem a parte do Zaraki, onde mostra um pouquinho da história dele também, com um pouquinho da história da Yashiro também, como eles se conheceram, que ela era apenas uma criança, bebezinho, que estava no segundo pior distrito do Rukongai, e que o Zaraki veio do pior. Quando eu vi essa história, tá, eu entendo porque é que o Zaraki gosta tanto de lutar. O cara veio do pior distrito de Rukongai, onde a lei era matar ou morrer, tá, eu entendo porque é que o Zaraki gosta tanto de lutar assim, e porque é que ele é um brutamonte, realmente consigo entender, se ele não fosse desse jeito, ele tava morto lá no pior distrito lá de Rukongai também, né. E ele acho que nem sequer tinha nome. Acho que as pessoas nem consideram Zaraki como nome, se eu não me engano. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas Zaraki não diria assim que é um nome. Kenpachi é o título de pessoa mais forte, digamos assim. E todo Kenpachi é a tradição que é líder do 11º Esquadrão, porque eles têm esse orgulho de ser o esquadrão mais forte do Bleach, esse tipo de coisa. Essas são as histórias mais ou menos que acontecem nessa saga. Tem também as lutas muito boas, lutas muito interessantes dessa saga também. As melhores foram com certeza do Ichigo contra o Zaraki, que a gente conheceu lá, o monstrão que leva espadada e ri da sua cara. Eu falei, que é isso? O cara tá lá levando espadada, não tá nem aí. Tá lá rindo, gostando muito, e bater no Ichigo ainda. Essa luta terminou em empate, pelo que dissemos lá, cara. É uma das coisas que eu não consigo entender. O Ichigo quase sem poder nenhum, empatando uma luta com o capitão. Que isso, cara? Como é essa equação aí? Talvez os capitães não tivessem mostrado todo o poder nessa saga aí também não, e devem ter escondido alguma coisa lá dos poderes dele, porque realmente não dá pra entender, né? O Renji perdeu pro Byakuya, mas pelo menos ele deu um trabalhinho, porque ele forçou o Byakuya, melhor dizendo, a usar a Bankai. O Renji deu um trabalhinho, mas levou uma surra lá da Senbosakura Kageyoshi lá do Byakuya. Sado então, coitado, ele nem fez o Kyoraku usar Shikai, cara. O Kyoraku nem precisou usar Shikai pra ganhar do Sado. Coitado do Sado, levou uma sova mesmo, mais bem dada mesmo do Kyoraku, coitado.
Mandou lá o El Directo dele que não acertou. E pensava que fosse acertar e depois levou um golpe nem de Shikai lá do Kyoraku, coitado. Foi realmente uma surra muito bem dada. Um golpezinho só e já era lá. Acabou a luta, ficou lá, chegado no chão, coitadinho dele. O que eu posso fazer? O Estado realmente não teve assim uma importância muito grande no anime, não. Os caras que ele derrotaram ou eram arrancais assim de segunda categoria, ou era fraciones de espadas. São esses ou outros carinhas também de sagas de fillers. Personagens de peso que o Sado derrotou, eu realmente não me lembro, não. Realmente não me lembro. Também teve a luta do Ishida contra o Mayuri, que essa foi a melhor luta do Ishida do anime. Tem uma que supera essa, que é a do mangá, mas no anime, em termos de peso, essa foi a melhor do Ishida, porque foi o único, se não me engano, que derrotou um capitão efetivamente, que foi o Mayuri. Ele inclusive usou todo o poder dele lá, ele tirou a luva lá para liberar aquele modo extra lá de Quench dele lá, para conseguir derrotar lá a bancada do Mayuri. Tanto atravessando toda a Konji que achou de Zou e atravessando, abrindo também um buraco no peito lá do Mayuri. Também foi uma luta muito boa, muito interessante. Foi o inimigo assim de maior peso que o Ishida conseguiu derrotar. Ele conseguiu fazer um pouco de dano no Cisai e o Aporro na saga lá dos arrancais, mas derrotar o Cisai e o Aporro efetivamente ele não derrotou não. Quem derrotou foi o Mayuri. O máximo que ele fez lá foi usar Springer para dar um bom dano nele, ganhar um pouco de tempo ele com o Renji lá. E os outros inimigos que o Ishida derrotou também foi tudo em saga de filler ou em filmes também. Mas de peso, o inimigo de peso mesmo que ele derrotou foi o Mayuri, com certeza. Essa foi a única derrota do Mayuri significante no anime também. Teve uma outra que foi no filler do Oku, mas depois disso eles aproveitaram melhor um pouco o Mayuri, porque acho que ficou meio que pesado um capitão tá tendo perdido assim por um Quench, como foi no caso do Ishida, que ainda não estava com seus poderes plenamente desenvolvidos ainda, mas que foi uma derrota e acho que eles levantaram um pouco a bola do Mayuri depois disso. E claro, teve lá o clássico confronto do Ichigo contra o Byakuya, que com certeza foi a luta mais memorável do anime, com o Ichigo lá aprendendo Bankai em 3 dias. Qual é o sentido nisso? Byakuya lá falando pro Renji que para você aprender Bankai demora 10 anos. 10 anos para você liberar a Bankai e para poder controlar a Bankai. Claro, não deve ser fácil você realmente controlar a Bankai em um dia, né? Deve levar tempo realmente para você controlar uma bancada do jeito que você deve controlar, aprendendo todas as facetas que a sua bancada pode ter, explorando ao máximo também todos os componentes da sua bancada. Por isso que o Byakuya falou pro Renji que isso leva cerca de 10 anos e que o Byakuya teve de certo tempo de sobra para aperfeiçoar a bancada dele nesse período, que ele deve ter liberado a bancada, acho que do jeito que ele já era mais ou menos adulto, lá mais de 10 anos também. O Byakuya teve tempo de refinar a bancada, como o Renji não teve tempo de refinar a bancada dele. Ele só liberou e sabia mexer um pouquinho na bancada dele. Aí chega o Ichigo já com a bancada liberada e dominada em 3 dias. O que é isso? Qual é a lógica nisso? Como assim um cara consegue liberar e dominar uma bancada com perfeição em 3 dias? É certo que a Luiz falou que é usar lá o método de fazer tudo isso em 3 dias, mas é muito duvidoso isso e muito irreal. Ninguém consegue aprender e dominar nada assim em 3 dias, para qualquer coisa. Isso leva tempo. Ninguém aprende a lutar jiu-jitsu em 3 dias. Se leva anos para aprender a lutar jiu-jitsu, qualquer tipo de luta. Por que
aprender e dominar bancário seria diferente, cara. Fala sério, isso é uma das coisas que não faz sentido em Bleach. O Ichigo dominar o negócio assim em 3 dias, mas isso também tem em outros animes, óbvio, tem em outros animes. Eu geralmente não costumo gostar de personagens principais que ganham poder assim rápido demais porque não tem lógica. Eu prefiro aqueles que já são fortes, por alguma razão eles têm um poder reduzido assim numa parte do anime para poder criar um pouco de suspense, para poder criar um pouco de dificuldade para a história render um pouco e que fica mais forte depois. Quando é personagem assim que fica forte rápido, eu costumo não gostar porque não é lógico isso. Realmente isso não é lógico. Por isso que eu gosto muito do Kenshin, do Samurai X. Ele era um Hitokiri lendário, era Batosai, cara. O cara era conhecido e temido. E ele já tinha uma técnica de espada muito refinada. Ele já era forte quando começou o anime. Ele ficou mais fraco porque ele já não matava mais as pessoas e não lutava mais com todo o seu potencial. Mas quando ele despertava lá o lado Batosai dele, ele lutava com todo o potencial dele de novo. Essa foi a enfraquecida que o anime deu nele. Aí depois ele ficou mais forte lá com a sei lá, nesse o que no Hiramek lá, aquela técnica toda esquisita lá, que toda difícil lá, não esquisita não, com um nome difícil de se pronunciar. E ele aprendeu assim em algum espaço de tempo, mas como ele já era forte, já sabia muito das técnicas lá do estilo Ritei Mitsurugi, eu até entendi ele ter dominado relativamente rápido e fácil também, né? Até porque ele já era safo nesse negócio. Mas o Ichigo é um brotinho, dias atrás era um simples humano, aí em 3 dias já sabe mandar bancar e já domina também. Acho muito, mas eu não gosto desse tipo de coisa não, porque não segue uma lógica correta, na minha opinião. Realmente prefiro que se siga a lógica certa de tem que treinar, tem que se esforçar e esse tipo de coisa. Mas tudo bem, né? Cada anime com a sua forma preferida aí de dar poderes aos seus personagens principais. Mas realmente essa aí é uma saga que eu gostei muito e que foi uma das mais memoráveis do Bleach aí por apresentar todo o universo Bleach em sua totalidade. Tá, muito bem, gente. Eu não sei o quanto de detalhes eu dei sobre essa saga aí. Eu acho que eu dei muitos detalhes sobre essa saga aí. Eu não falei muito da parte do Hitsugaya. Parece que ele tava... Eu não lembro muito da parte do Hitsugaya, melhor dizendo. Mas teve lá também uma partezinha do Hitsugaya lá. Eu acredito que ele estava um tanto quanto desconfiado desse negócio do Aizen ali. Eu acredito que ele estava. Eu me lembro dele brigando um pouquinho com o Ishimaru depois disso. Mas não muito mais do que isso. E a parte da Soifon foi ela brigando com a Yoruichi. Que a Soifon é vidrada na Yoruichi. Fica lá, Yoruichi-sama, sei lá o que. Mas nessa parte aí da Soul Society ela brigou feio com ela. E de restante... Tá, a parte da Unohana, ela ficou lá como médica e curandeira lá, não foi tão expressiva assim. Aí de restante é isso mesmo. Os outros capitães que eu já falei acabaram traindo a Soul Society, o Gugin acabou saindo lá do esquadrão do Izuru, esse tipo de coisa. Tosen também acabou saindo do esquadrão do Hizagi Shurei também. E isso, né? O Aizen aí também acabou tendo essa Society lá. Pegou lá o Hogyoku lá que teve no... Tava guardado lá no Jigai da Rukia. E isso aí. Isso aí que é mais ou menos a saga da Soul Society. Não muito em detalhes, mas em resumo. Eu acredito aqui que a maioria das pessoas já devem ter visto essa saga aí. E quem não viu é quem não conhece o anime Bleach de uma certa forma. Aí aqui eu dei spoiler pra caramba aí, mas eu acredito que essa saga já se dedicou a conhecimento geral de todo mundo.
Tá, muito bem, gente. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve.